Bem, olá a todos. Esse é o trabalho de projetos 3 da, da turma de matemática, de licenciatura em matemática, sobre o tema A Matemática como Abordagem Integrada para o Ensino das Ciências da Natureza, cujos alunos são Eudes, Leandro, Maria Laura e Tennyson, orientados pelo professor orientador Wilmer I.S. Córdoba Camacho, e a gente vai abordar os seguintes temas, né? Bem, a gente vai falar sobre a parte introdutória, depois a gente vem com os objetivos gerais e específicos, depois falaremos sobre metodologia, resultados esperados, impactos, o cronograma, na realidade, isso é a ideia do projeto, a conclusão e as referências, né, bibliográficas. Bem, de maneira introdutória, né, o, o papel da matemática no desenvolvimento do conhecimento científico, né, ela vem ao longo da história, tá certo? Então, a presença da matemática nas ciências da natureza é uma realidade desde os tempos mais remotos, né? A importância da matemática como ferramenta para análise, descrição e explicação de fenômenos naturais, ou seja, a matemática, ela desde cedo tem sido arcabouço para o desenvolvimento de várias áreas da própria ciência, né? A questão da interdisciplinaridade, que é algo inerente à própria matemática. Então, ela está presente dentro desses benefícios, né, que se pode trazer sobre os diversos âmbitos da ciência, né? E esse desenvolvimento de habilidades vai gerar um pensamento lógico e matemático através da integração, né? E aglutina também estratégias do ensino, que promovem a integração da matemática e ciências, né? Então, o uso da matemática, também na questão da modelagem, ela representa, ela é de grande importância em diversas áreas, justamente porque o desenvolvimento de habilidades, né, do pensamento lógico e crítico. Então, a matemática se aplica em diversos fenômenos naturais, né? A outra questão que é extremamente importante nesse trabalho é abordar o seguinte, que existe, do mesmo jeito que existe a alfabetização, né? Nos, desde dos primórdios da educação, que, que toda pessoa, por princípios constitucionais, estão ligadas, né? Então, a alfabetização, o aprendizado. Existe também um termo que é relativamente recente, que é o conceito de letramento matemático. Isso é importante também. E ele tem uma relação assim intrínseca com os tópicos abordados, né? E o motivo do desenvolvimento desse nosso trabalho, porque ele proporciona habilidades necessárias para compreender, aplicar e integrar a matemática nas ciências da natureza, né? Então, isso promove uma educação conceitual interdisciplinar de relevância por conta da, a, dessa contribuição, né? Que, que é necessária dentro desse contexto. Então, da mesma forma que as pessoas
agregam conhecimento no processo de leitura competente, né? As bases nacionais curriculares, né, a BNCC, ela também pontua, né, que a matemática não deve ser usada apenas para conceitos científicos, mas também conceitos do cotidiano, né? Então, é essa nossa estratégia, abordar um pouco esse tema. E é esse a introdução do nosso trabalho. Obrigado. A metodologia do nosso projeto é do tipo lógico-formal e tem o objetivo de construir um manual pedagógico que explore a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento da ciência, visando a construção de uma base sólida em matemática e suas explicações no contexto das ciências da natureza. Então, a nossa metodologia ela propõe séries de etapas como identificação do problema, definição dos objetivos de aprendizagem, pesquisa e coleta de informações, a organização da equipe, a organização dos estudantes em equipe, análise e síntese de informações, desenvolvendo soluções para isso, e também ao final vai ser implementado um manual pedagógico que vai facilitar esse entendimento, vai facilitar essa compreensão. A partir de todas as temáticas levantadas, a gente consegue entender a eficiência e a importância da matemática com a interdisciplinaridade dela com as ciências da natureza. Então, como um produto final desse estudo levantado, a gente conseguiu, de fato, produzir uma ficha interdisciplinar de ciências. Essa ficha, ela tem como viés, na verdade, passar para os alunos todos esses assuntos de maneira sintetizada e que se relacione para que possa ser feitos protótipos, projetos e atividades que sejam interdisciplinares. Como um resumo da ficha, esse primeiro capítulo ele traz mais ou menos a importância da junção da matemática com as ciências da natureza, que é fundamental para a compreensão de mundo natural e para a resolução de problemas que envolvam, de fato, essas disciplinas. Aqui a gente fez um estudo breve de assuntos, na verdade, da matemática que tenham relação com as ciências da natureza e assuntos os quais os alunos têm mais dificuldade em aplicar em outros âmbitos que não sejam só a matemática. A gente fez um levantamento sobre a estatística, sobre a porcentagem, a probabilidade, as funções, análise combinatória. A partir disso, a gente criou um cronograma como vai ser distribuído essas atividades, visto que, além de atividades que vão ser feitas através da junção dessas disciplinas, também serão abordadas práticas, a construção de projetos a partir das noções matemáticas com a ciência da natureza. As práticas. Temos 3 exemplos de práticas para que a gente possa, de fato, fomentar essas atividades e que esses alunos, de fato, eles possam estar engajados e que eles consigam discutir essas temáticas. A gente trouxe uma das temáticas para falar sobre as fontes de energia, que seriam as energias renováveis e não renováveis. Na parte das ciências da natureza, a gente pode falar da questão dos combustíveis fósseis, dos prejuízos, pode falar também da parte química, da parte física e da matemática, como também um agente que vai ajudar esses alunos a como vai ser calculado essa energia. Exemplo, se a gente for falar de uma energia como a biomassa, que é uma energia utilizada a partir de recursos biológicos, a matemática ela vai atuar para calcular como vai ser feito, de fato,
os gastos que vai ser levado a consumir essa energia, por exemplo. Então, a partir disso, é feita uma pequena prática para que os alunos eles possam ter a matemática de fato em ação. Outra prática também trazendo para a biologia, que é a construção de um heredograma familiar, que no caso seria da genética aplicada. Então, nesse caso, os alunos eles vão ter fortemente na matemática a análise da probabilidade, da análise combinatória, para que eles possam, de fato, entender como funciona esse diagrama. Além disso, temos a outra prática, a terceira e última prática, que é sobre a análise de dados climáticos, que seria, de fato, coletar esses dados climáticos e que eles possam lançar, seja em um dado estatístico, em uma planilha, para que fique sintetizado e que os alunos consigam, de fato, entender a matemática nesse âmbito. Entendendo que existe um paradigma na sociedade que a matemática é difícil, ou até mesmo que não é possível aprender, elaboramos esse trabalho que tem por tema a matemática com abordagem integrada para o ensino das ciências da natureza. O objetivo geral é inserir de forma interdisciplinar a matemática com a ciência da natureza, permitindo e facilitando a compreensão desse ensino na educação básica. Já os objetivos específicos, deseja-se ampliar a didática com novos recursos para dinamizar as disciplinas abordadas, bem como elaborar manuais pedagógicos a fim de conduzir melhor as atividades práticas e teóricas, trazendo maior desempenho. E, por fim, estimular a capacidade cognitiva dos discentes, usando meios práticos e adequados que facilitem a sua compreensão. No resultados esperados do nosso projeto, que a gente quer alcançar, a gente tem umas metas que a gente vai conseguir traçar, que a gente tem o objetivo de traçar, que a gente quer proporcionar de forma fácil um conhecimento matemático, passar o conhecimento matemático de forma facilitada. E também com uma melhora no qualitativo, no processo de aprendizagem da própria matemática. E também fazer essa integração entre a matemática em si, a matemática exata, com outras ciências de natureza, que também, outras disciplinas de ciências de natureza, que também levam conhecimento matemático, também leva cálculos matemáticos. Então a meta também é conseguir traçar, juntar a ciência de natureza junto com a matemática. E também intensificar a disciplina básica, que é promovida pela BNCC. A gente intensificar e auxiliar esse conhecimento para os alunos, para que eles possam realmente ter essa base sólida, ter esse conhecimento bem forte. Então, outra meta que a gente também quer conseguir traçar é desconstruir a matemática, esse conceito matemático de forma negativa, que já está sendo propagado entre os alunos, que tem essa propagação feita entre os alunos. Então, a gente quer desconstruir esse conceito matemático, que a matemática é muito difícil, alunos que se deparam com outras disciplinas que está dentro do seu currículo, que quer alcançar esse curso, eles se deparam com a matemática, conhecimento matemático. Então, aí já que ele já tem uma construção conceitual a respeito da matemática de forma negativa, que é difícil, não é complicado e tudo mais, então a gente quer desconstruir esse conhecimento, esse conceito negativo da matemática, para que eles possam se deparar com o curso que for querer fazer e se deparar com esse estilo de questões ou cálculos matemáticos, conhecimentos matemáticos, e quando se deparar com isso, não ver que é um bicho de sete cabeças. Então, os cursos que eles vão querer fazer futuramente e que venha a ter esse conhecimento matemático, seja teórico ou prático, eles vão ter essa forma forte, essa forma facilitada de forma fácil, porque é a meta do projeto, tentar conseguir levar isso para os alunos. A gente vai propor um manual pedagógico, onde eles vão estar interagindo, fazendo interações com as atividades e seja prática e seja teórica. Então, esses indicadores vão nos ajudar a ter esse conhecimento, a respeito dos resultados esperados.
O impacto do nosso projeto vai fazer que o aluno ele fique exposto às aplicações reais da matemática em diferente contexto, seja no contexto da disciplina de biologia, seja no contexto da disciplina de química. Então eles serão expostos a esse diferente contexto, tornando que o aprendizagem vai ficar relevante e significativo. Então, o projeto ele vai trazer também fazer a percepção, o aluno perceber, fazer a conexão entre o conceito matemático e o uso prático da matemática. Então, interagindo com as atividades práticas e teóricas. Isso, o projeto vai trazer uma abordagem mais dinâmica, trazendo também aí um aumento da motivação e o engajamento dos alunos. Então, a interação da matemática junto com a ciência da natureza vai desenvolver nos alunos a habilidade multidisciplinares. Então, eles vão conseguir ter essa habilidade de resolver problemas, de ter um pensamento crítico e também ter um raciocínio lógico e trabalhar em equipe. Então, esse impacto seria interessante, o impacto desse projeto seria interessante, porque não só vai servir para a área acadêmica, mas também para o cotidiano. Uma atividade real que a gente trouxe foi da área da química, para a gente calcular o número de mols. Então ele diz o seguinte: o número de mols em 36 gramas de H2O. Ele dá uns dados, ele diz que o hidrogênio é igual a 1 grama por mol e diz que o oxigênio é 16 gramas por mol. Então a gente vai fazer em duas partes. Primeiro a gente vai calcular a massa molar da substância, que ele diz que o hidrogênio equivale a 1 grama, a gente coloca aqui em cima, e o oxigênio equivale a 16 gramas por mol, a gente coloca aqui em cima. Aí agora a gente faz a multiplicação daqui dos dois átomos do hidrogênio, multiplica por 1, vai dar 2, e um mol que está oculto aqui a gente multiplica por 16, e vai dar o próprio 16. Então a massa molar vai ser a soma entre o resultado do hidrogênio mais o resultado do oxigênio. E ele vai nos dar um resultado de 16 gramas por mol. Então o terceiro passo é a gente utilizar a regra de 3, um meio da matemática, que a gente coloca agora substância, mol, no caso mol sobre mol, e grama por grama. Grama sobre grama em cima de grama, para a gente conseguir fazer o esquema de regra de 3. Então a gente multiplica cruzado aqui, a gente vai chegar no resultado de 18 vezes x, 18 vezes x vai ser igual a 36, porque aqui é 1 vezes 36 vai dar 36. Aí fazendo esse processo aqui, a gente isola o x, que é o número de mols que a gente quer achar, já que o 18 está multiplicando com x, ele passa dividindo. Então, fazendo essa divisão aqui, o número de mols em 36 gramas de H2O é 2 mols. Então, isso é uma pequena atividade extraída da área da química, onde a gente se baseia nesse sentido para dizer que o projeto ele pode trazer e informar a matemática de forma facilitada nesses tipos de questões que caem em outras disciplinas da ciência da natureza. Como já citado anteriormente, é preciso quebrar paradigma de que matemática não se aprende. É preciso reconstruir esse conceito. Conclui-se que o objetivo irá unir disciplinas, facilitando a compreensão de todo o corpo discente, além de ajudar o corpo docente no melhoramento dos didáticos em sala de aula, sempre sendo realizada de forma dinâmica e colaborativa, junto com os manuais pedagógicos. Haverá um aumento do senso crítico nos jovens, permitindo a ampliação do seu raciocínio lógico, as pesquisas, os elementos de consulta. Isso auxilia nesse processo. Assim, haverá aumento de interações sociais e um melhor desempenho nas notas.
Portanto, compreende-se que essa abordagem foi super válida, melhorando a comunicação entre discente e docente, sendo realizada de forma transparente e lúdica.